Beleza. Galera, oficialmente começando aqui nossa live, 30 pessoas por enquanto, a galera vai chegando aos pouquinhos. Então, bom dia a todos aí, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou deixar rolando ali os comentários, então, de repente, se quiserem colocar alguma pergunta. Assim, aparentemente, na verdade, em princípio, a gente não vai responder as perguntas, não. A gente está com um planejamento aqui, eu vou explicar para vocês como é que vai ser. Eu sou Evaldo Júnior, né? Estou aqui com o Diego Evangelista. Nós somos responsáveis pela linha de treinamento. A gente não vai ficar falando muito da gente agora, até porque a gente está com um objetivo, né, de ter uma live com um perfil um pouco diferente. Live de mais ou menos 20, 30 minutos. Né? A galera tá todo mundo falando assim. A galera tá falando assim, mas pô, tá todo mundo sem ter o que fazer, e não sei o quê, não sei, mas tem tanto negócio de não ter o que fazer que o pessoal tá mandando tanta coisa, tô com tantas atividades, leitura, estudo, escrevendo, que eu não estou com tanto tempo livre assim não, né? Então, o objetivo de deixar a live curta é a gente evitar lenga-lenga, me apresentar, falar de mim, das coisas que eu fiz na minha vida. Isso, na verdade, não importa tanto. Quem quiser saber o meu currículo ou do Diego, olha o que a gente vai fazer. A gente vai deixar um story, no story da linha de treinamentos, o meu currículo e o do Diego, para quem se interessar, tá? Então, a gente vai bem direto, bem objetivo, fazer live de no máximo 30 minutos, né, para deixar o tempo de vocês, né, aproveitar o tempo de vocês, principalmente, né, porque às vezes eu vejo live, porra, de 1 hora, aí a galera quer usar todo o tempo. Não, pô, faltam 10 minutos. Aí fiquei rolando, falando coisas. Então, o objetivo é ser bem otimizado. Esse é o nosso perfil, dos cursos de treinamentos, a gente faz isso, e aqui não vai ser diferente, beleza? Então, vamos nessa. Começar oficialmente aqui a nossa live. Como é que vai ser o nosso planejamento de hoje? O Diego vai começar falando sobre alguns aspectos conceituais, né, da periodização, vamos chamar assim. Ele vai diferenciar o que é planejamento, o que é programação, o que é organização, o que é periodização. Termos que a galera confunde demais, usa como sinônimo. O Diego vai mostrar que não são sinônimos e vai esclarecer tudo direitinho. Aí depois eu vou entrar com um gancho, né, que o Diego vai deixar, ele vai falar desses conceitos. Eu vou falar como é que essa confusão ela se estabelece na prática. Então, se na teoria existe confusão, isso se reflete na prática. Então, a prática é mais confusa ainda. Tá? Então, eu vou falar como essa confusão teórica se reflete na prática. Então, assim, no máximo, o Diego fala uns 10 minutos, eu no máximo falo uns 10 minutos, e aí a gente deixa uns 5 minutinhos aí de perguntas. Combinado? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se não, eu levanto uma bola aqui para o Diego, uma questão que eu acho bastante interessante e pertinente nesse momento. Tranquilo, então, galera? Vamos começar? Diego, a palavra é sua e a questão conceitual da periodização com você. Fala, galera. Boa tarde. Seguinte, galera, a gente tem uma dificuldade muito grande em entender os termos de periodização. Isso é muito culpa de cada língua, conforme a galera vai colocando os seus princípios no treinamento, vai escrevendo o seu próprio livro, aí cada um coloca uma nomenclatura, né? Utiliza uma nomenclatura como fidedigno. Não existe um órgão mundial, tipo o COI, que defina esses serão os termos da periodização. Aí, então, cada autor chegou e foi colocando seus termos, aí chegou num determinado ponto da história que a galera mais ou menos desenhou uns termos que são comuns. E aí, só que a nossa ciência, a produção de ciência, por exemplo, de treinamento de força, é uma ciência muito afastada dessa área do treinamento esportivo. Então eles começam a confundir um pouco os termos. Se a gente for conversar com qualquer treinador olímpico, qualquer pessoa que é do esporte, a pessoa conhece os termos com muita facilidade. Agora, quando você conversa com um cara da ciência, que produz ciência na área do treinamento de força, os termos são meio que deturpados. Você vê que tem artigos que os caras querem responder uma coisa e quando tu vê o conceito do que ele quer responder, já está errado. Então, vamos falando sobre isso. Vamos sobre alguns conceitos. Por exemplo, existem algumas coisas que as pessoas chamam de sinônimos, da planificação, planejamento, periodização, estruturação, organização. 5 nomes diferentes que a galera acaba usando para a mesma coisa. E, na verdade, não são as mesmas coisas.
eles têm uma hierarquia, uma escala de que um meio que está dentro do outro. Você pode dizer que a maioria desses termos, todos fazem parte, por exemplo, do grande planejamento, que é a coisa que vem lá em cima, planejar. Quando eu penso em planejamento, eu estou pensando, é a mesma coisa que você pegar um dicionário e definir o que é planejamento. Planejamento é planejar o que você vai fazer da sua vida, definir suas metas, colocar os seus objetivos em questão. Então, o planejamento é o macrozão. Eu estou lá olhando o que eu vou fazer no meu ano, o que vai ser nos próximos anos. É o macrozão, estou lá em cima. Aí, do planejamento, eu entro na priorização. Priorização é eu definir cada período de tempo, cada mesociclo, cada macrociclo, cada microciclo, o que eu vou fazer, quais serão as valências que vão entrar, e aí eu estou começando a definir os objetivos, como que eu vou fazer, como que eu vou gerenciar a fadiga, onde vai entrar um macrociclo de recuperação, onde eu vou colocar o polimento. Aí são as decisões lá da priorização, saiu do planejamento, definir meus objetivos, definir as minhas instalações, onde eu vou treinar, definir os meus recursos de treinamento, entro para a priorização e começo a desenhar o que será meus meses de treinamento, o que será meus blocos de 3 meses. E aí a priorização meio que vem nisso, vem para explicar, vem para desenhar o que vai ser feito no período do tempo. Aí a gente desce para um bloco mais abaixo, que é a estruturação. Qual é a estrutura que eu vou escolher de cada um dos mesociclos? Qual é a estrutura de cargas, de progressão de cargas? Quais são os modelos que eu vou utilizar ao longo da minha priorização? Vou tomar as decisões ali, na estruturação. Aí tem a estruturação de cargas concentradas, tem a estruturação de cargas distribuídas. São definições mais abaixo, que a gente chama também de organização. Que aí eu vou organizar onde vai ficar cada coisa. Aí eu entro mais abaixo, que é o que chama de programação. Programação é onde eu vou desenhar exatamente como serão os ciclos de treinamento, como serão os microciclos, quantos serão os dias de aumento de carga, quantos serão os dias de recuperação em cada uma dos microciclos, das semanas de treinamento. Então, cada palavrinha dessa, ela tem uma função no planejamento de treino, tem uma função na priorização. O macro, o maior de todos, é o planejamento. O planejamento é eu saber o que eu tenho de recursos, eu saber o que eu tenho de coisas para seguir a minha temporada. Eu preciso saber onde que eu vou treinar, preciso saber quais são os materiais que eu tenho para treinar, preciso saber quanto tempo eu vou ter para treinar, eu preciso saber quais são os meus objetivos, ganhar um brasileiro, é ganhar um carioca, é ganhar um mundial, dependendo do qual for o teu tipo de preparação, qual for o seu atleta, você vai desenhar esses objetivos lá no planejamento. Desceu para a priorização, você vai pegar os meses que você tem para treinar esse atleta e vai definir o que você vai fazer em cada mês. Qual vai ser o seu macro, qual vai ser o seu meso, qual vai ser o seu micro, qual vai ser o seu pico de performance, qual vai ser os seus meses de recuperação, os seus meses de polimento, isso é a definição ali da priorização. Aí você desce um pouquinho mais e vai escolher a tua organização, qual vai ser a tua estruturação de cargas, como modelo que você vai escolher para poder progredir em cada uma dessas fases. E aí a galera se confunde muito porque acha que tem que seguir um modelo específico. Você dentro de um macro, você pode usar mais de um modelo. Por exemplo, na nossa prática aqui da Arena Limit, a gente tem num macrociclo, a gente tem priorização de cargas concentradas e cargas distribuídas. A gente usa os dois numa priorização de um macro. Então, não necessariamente você tem que seguir uma linha e achar, não, agora eu sou vercoxante, só vou fazer vercoxante, cargas concentradas, agora eu sou mativiere, só vou fazer mativiere, cargas distribuídas. Não faz sentido isso, nenhum dos autores, né, em nenhum momento falou que a ideia dele de ser seguida do início ao fim. Na verdade, existem ideias melhores para cada fase de treinamento. Quando você tem um tempo maior de preparação, um bloco de cargas concentradas é o melhor, você consegue levar o cara num maior de capacidade física. Quando você não tem tanto tempo, o melhor a se fazer é treinar um pouquinho de tudo. Você mantém um cara ativo em todas as valências que você vai precisar na competição específica, mas também não consegue levar ele a um nível de performance muito alto. Então, a gente tem que parar com essa ideia aí de que tudo ou é um ou é outro, ou esse é melhor do que esse. Na verdade, a apresentação, o conceito é aberto, é um conceito amplo, é um conceito para a gente pensar no treinamento, para a gente montar a nossa estratégia, para a gente desenhar os blocos, para a gente entender como que a gente pode chegar melhor numa determinada data. Como que a gente pode pegar o nosso tempo que a gente tem disponível para chegar numa performance eficiente, numa performance melhor. E aí,
A ideia é justamente essa, organizar, planejar, periodizar, periodizou, estruturou, programa. Programar é botar o número, é botar lá quanto você vai fazer hoje, quanto você vai fazer amanhã, você vai escolher os meios, você vai escolher os métodos que você vai utilizar. Meios e métodos são exercícios e combinações de variáveis de treinamento, que é lá na base da pirâmide. E aí, lá na base não, lá no finalzinho da priorização. O Evaldo vai falar mais sobre isso mais à frente, que a galera acha que manipular as variáveis é priorização. Não é priorização, faz parte da priorização. Então, é lá o finalzinho da tomada de decisão. Então, primeiro eu preciso desenhar aqui em cima. Quando eu sei que eu desenhei aqui em cima, fiz o meu planejamento, fiz a priorização, fiz ali a estruturação dos meus ciclos, fiz ali o design de cargas que eu vou seguir, programei meu treinamento, agora escolho o exercício, agora o que eu faço? Eu sei que eu vou ficar parte do treinamento. Então, a gente vai postar depois para vocês um artigo falando justamente sobre isso, sobre a diferenciação de priorização e programação, que são as coisas que são mais confusas na cabeça das pessoas. Fala aí, Valdão. Então, a gente tem mais 1 minuto e meio. Aí, não sei se você ia complementar alguma coisa, mas caso não, faz só agora um resumo das definições aí entra a minha parte. Faz um resumão aí. Então, vamos lá. Confunde planejamento, periodização, organização, programação, planificação. Faz um resumão aí e aí eu continuo. Show. Ó, vamos lá. Planejamento. É o grosso. Eu estou lá em cima definindo o que eu tenho de recurso. Treinar. Onde que eu vou treinar? Quais são os recursos que essa instalação tem. Então, por exemplo, isso é muito usado no treinamento esportivo, porque o cara nem sempre vai treinar no mesmo lugar. Então, lá no planejamento, você tem que saber exatamente o que é isso. No dia a dia da academia, geralmente você treina com o cliente no mesmo lugar, mas imagina que você, num dia, treina na academia, outro dia tu vai treinar no condomínio da pessoa. E aí os materiais são diferentes, a estruturação do planejamento ali para aquele dia não vai funcionar que você fez para academia, então você vai precisar de um outro tipo de planejamento. Se você já sabe disso com antecedência, você consegue tomar as decisões. E aí você desce para a priorização. Chegou na priorização, você vai definir o que você vai trabalhar nos meses dos anos, você vai definir onde você vai ter um pico de performance, onde você quer esse cara no melhor desempenho possível. Então, periodização é organizar os períodos de treinos, saber onde eu vou ter o melhor pico de performance, onde eu vou ter os micros e os mesos de recuperação, onde eu vou fazer o polimento. Aí desceu estruturação. Estruturação eu vou escolher o modelo de cargas que eu vou seguir, modelo de cargas concentradas, modelo de cargas distribuídas e as suas variações. Depois eu desci para a programação do treinamento. A programação do treinamento eu vou definir quais são a progressão de carga que eu vou utilizar, qual é a combinação das variáveis de treinamentos que eu vou utilizar. E aí, ali eu defino como vai ser meus micros, qual vai ser a progressão de um dia para o outro, quantos dias de recuperação eu vou dar dentro de uma semana. Tá? Então, planejamento, periodização, estruturação e programação de treino. A programação seria o final, a base, onde você vai escolher os meios e métodos de treino. Conseguiu compreender? Ficou tranquilo aí, Evaldo? Eu desativei os comentários aqui, que o Thiago falou que estava aparecendo as letras, o pessoal entrando, aí estava atrapalhando o acompanhamento do seu raciocínio. Aí eu desativei os comentários. Mas aí o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar falando a minha parte, aí depois, galera, não é que a gente queira limitar as perguntas, nada do tipo, não. Vocês podem mandar as perguntas em box, depois a gente responde uma por uma. E a ideia é que a gente faça mais lives, né? O conteúdo sobre periodização é muito, muito amplo, e a gente está abordando uma questão bem específica, que é a questão um pouco mais conceitual. Tem muitas outras coisas que a gente pode chegar e fazer outras lives, né? E se a galera curtir, a ideia é que a gente faça isso com mais frequência. Pegou bem. A questão sobre a polêmica, se deve se periodizar ou não, se a periodização se estender, depois ficar ruim para acompanhar. Por exemplo, se a live ficar de 1 hora, toda vez que a pessoa passar, passa logo 3 minutos. Então é ruim de acompanhar. Então a ideia é fazer mais curtinha mesmo, no máximo meia hora. Mas depois, cara, mais uma vez, né? A nossa ideia é ajudar todo mundo a tirar todas as dúvidas. Qualquer dúvida, manda no inbox da Limit, treinamentos que a gente responde. E outra coisa,
Os artigos que a gente vai citar aqui agora, a gente vai colocar lá no nosso Telegram. Então, lá a gente tem um canal Telegram, qualquer coisa, só no link da bio, clica lá, ainda não está, entra lá no nosso canal no Telegram, né? O nosso grupo do Telegram, que eu vou fazer um resumo, né? Um áudio resumindo a live de hoje, de repente o Diego resumindo a parte dele, ou eu com outro áudio resumindo a minha parte, beleza? Então, vamos lá. O Diego iniciou falando dessas definições, né, conceituando cada um desses termos. E aí eu falei que eu ia dar um exemplo de como essa confusão acontece na prática. No treinamento de força, e eu até cito isso, né, na dissertação do meu trabalho lá na FRJ, eu cito que no treinamento de força, de uma forma geral, já existe uma grande confusão. Por quê? A periodização ela é tida como sinônimo de manipulação das variáveis. Então, se o indivíduo modifica número de séries, repetições, intensidade, ele já chama isso de periodizar. Não, vamos dar uma periodizada. Em outras palavras, a variação do treinamento ela é tida como sinônimo de periodização. E aí tem uma frase bem interessante no artigo de Afonso e colaboradores, um artigo que eu vou colocar até lá no nosso grupo Telegram, um artigo publicado no ano passado, no finalzinho do ano passado, naquela revista Frontiers in Physiology. Eu vou colocar lá. Mas ele fala o seguinte, que a periodização envolve o conceito de variação. Mas o fato de você variar não quer dizer que você está periodizando. Deu para entender? Então, existe uma grande diferença nisso. Tem outros autores que eles colocam de uma forma bem legal, diferenciam bem didaticamente o que é periodizar e o que é programar, né? Eles chamam de programar essa questão que eu estou falando de manipular as variáveis do treinamento. Inclusive, um outro artigo que eu vou colocar lá, do Cunanan, o nome do autor é Cunanan, e colaboradores, um artigo publicado em 2018 na Sports Medicine, um estudo de revisão. Ele coloca uma forma bem didáticazinha lá o que envolve periodizar. E quando a gente fala de periodizar, a gente tem algumas palavras-chave. Quais são essas palavras-chave? Por exemplo, organizar as cargas de treinamento envolve periodizar. Organizar isso em fases é uma questão também que envolve periodizar. E visar desempenho. Visar desempenho, eu diria que é uma das grandes questões se você pensa em periodizar. Eu já vou chegar na grande confusão e já adiantando a tônica, né, o maior motivo dessa grande confusão é que, de uma forma geral, quando a gente vê o treinamento de força e como ele evoluiu, né, no bodybuilding, a gente vê mais um foco principal, né, o foco principal de adaptações morfológicas, ou hipertrofia ou emagrecimento. E aí já começa a grande confusão. A periodização ela surgiu no esporte com o objetivo de melhorar o desempenho e reduzir os riscos de lesão. E aí o que acontece? Hoje na musculação o que se faz? De uma forma geral, né, o objetivo é mais estético. Então o pessoal visa hipertrofia, visa emagrecimento e quer aplicar os conceitos de periodização que vem do esporte e quer colocar no fitness. Aí vem uma grande questão de visões de autores, né? Tem autores que chamam isso de periodização. Isso acabou virando periodização, então vamos chamar de periodização. De uma forma geral, eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo que o que se faz na musculação quando o objetivo é hipertrofia não é periodização e nem deveria ser chamado de periodização. Deveria ser chamado no máximo de programação, que é essa organização das variáveis de treinamento. Essa é a minha visão, acredito que a do Diego também. A gente tem uma sintonia na maioria dos assuntos, né? A gente pensa de maneira igual, mas esse termo, né, a periodização, não deveria ser usado da forma que é utilizado no fitness. Então, vale a pena vocês lerem esse artigo do Cunanan e colaboradores, de 2018, da Sports Medicine, esse artigo do Afonso e colaboradores, que é um grupo de pesquisadores portugueses, publicados na Frontiers in Physiology. E aí é que eu falo para vocês, tem outros autores que têm uma visão diferente dessa que eu trouxe aqui para vocês, né? Por exemplo, tem um artigo do Bucker e colaboradores que foi publicado na Medicine Science and Sports Exercise, que é uma revista muito boa na nossa área, né? De um grupo que levanta essa bandeira, né? Um grupo do Loenek e colaboradores, né? Ele é o último autor, o Loenek. Mas eles têm essa visão, né? Eles falam que periodizar é você variar e manipular as variáveis de treinamento. Na nossa visão, é uma forma muito reducionista, né?
de enxergar o que é periodização aplicando a esse conceito, né? Esse artigo que eu falei agora, do grupo do ANEC, que é do Bucker e colaboradores, um artigo de 2019 também, eles falam de hipertrofia. Eles falam de hipertrofia e força, mas falam também de hipertrofia. E aí você já começa a aplicar os conceitos de periodização na hipertrofia e daí que se estabeleceu a confusão. Então, deixa eu fazer agora um resumo de tudo isso que eu falei aí, para a gente poder encerrar. O Diego fez lá as definições, né, os conceitos dos termos, e aí, se a gente não souber, né, o conceito desses termos, a teoria, né, se a gente souber os conceitos teóricos, a gente vai ter dificuldade de aplicar na prática. É isso que acontece. Mais uma vez, a periodização, ela surgiu no esporte, com o objetivo principal de melhorar o desempenho e reduzir os riscos de lesão. Para isso, envolve uma série de passos, como, por exemplo, organizar as cargas de treinamento em fases, né? Se fosse resumir, a gente colocaria organizar e distribuir as cargas de treinamento em períodos. É isso. Mas aí, para a gente faça isso, existem as partes menores. Uma dessas partes menores é a parte da programação, que é a manipulação lá de um período um pouco menor, você organizar as variáveis, os meios, os métodos. Isso seria a programação, né? Segundo alguns autores, né, como eu falei para vocês, o Cunanan, artigo 2018, e do Afonso Colaboradores, o artigo 2019. Vou colocar esses artigos, na verdade, os 3 artigos, tá? Esses 2 que eu citei agora, que tem uma visão que vai ao encontro da nossa, que diferencia o que é periodização e programação. E vou colocar também o artigo do Bucker e colaboradores lá, que é uma visão diferente da nossa, né? Que é aquela visão que faz tudo ficar confuso, né? Botar periodização como sinônimo de manipular variáveis. Beleza, pessoal? Quer complementar? Esse artigo do Cunanan é do grupo do Gregory Huff e do Michael Stone, que é a galera que entende de periodização, a galera que escreve livros, né, de periodização. O Gregory Huff é o cara que está muito próximo do Bompa, escreveu os livros do Bompa junto com o Bomba, e é o único cara, assim, por exemplo, se você procurar na ciência artigos do Bompa, você não acha, mas você acha vários do Gregory Huff. Então, meio que o Gregory Huff é o cara que é o cara que está do lado do Bompa na área das ciências, basicamente. Excelente contribuição do Diego, mas tem uma galera, de fato, que entende de força. Como produzir força, o próprio Paul Comfort, o Sucumel, algumas pessoas chamam de Suchumel, o Sucumel, mas também nem sei se assim se pronuncia o nome dele, mas é uma galera que entende força, entende como produzir força, e tem uma visão diferente, mas aí tem aquela galera que é mais do fitness, que veio do fitness, e aí a galera que confunde tudo, né? Porque basicamente no fitness o que se faz é aplicar os princípios, né? As leis, os princípios, o raciocínio do treinamento esportivo no fitness. Só que essa galera começou do fitness. Por isso que a gente sempre fala, estudem a base. Qual é a base? A base é o treinamento físico, treinamento esportivo. Essa é a base. Se você sabe disso, você consegue aplicar em qualquer outro objetivo com maestria. O problema é que muita gente veio do fitness. E aí, como não conhece os conceitos aqui da base, confunde tudo, galera. Aí confunde intensidade com esforço. A gente já sabe, várias galera que acompanha a gente sabe que a gente faz essas críticas aí já há bastante tempo. Nosso treino hoje foi de alta intensidade. O cara faz altíssimas repetições, ou seja, volume alto, pouquíssimo intervalo de recuperação, ou seja, densidade alta, e chama isso de intensidade alta. A galera confunde tudo, galera. A galera confunde por quê? Porque veio do fitness e quer aplicar algumas coisas do princípio do treinamento esportivo. A galera que estuda o princípio do treinamento esportivo aplica isso com muito mais solidez, muito mais clareza, né? Então, Diego, quer falar alguma coisa? Vou complementar, mas pode terminar. Então, a ideia, uma ideia... Vai, complementa. Pode. É porque tá com delay, aí. Delay. Deixa eu complementar então, aí depois você fala. Então, a galera que vem do treinamento desportivo aplica as testes com tranquilidade porque entende os princípios. Beleza, pessoal? Então, resumindo, a minha fala é essa. Na nossa visão, né, e a visão do treinamento esportivo, tem gente que já até publica artigo assim em revistas boas, porque tá tudo tão confuso. Mas a visão sólida, correta, seria periodizar é diferente de programar. Variar treinos não quer dizer que você está periodizando. Os treinos podem ser variados e não periodizados. Eles podem ser variados e podem ser periodizados. Esse é o grande lance e essa é a grande mensagem que a gente queria passar para vocês.
a gente vai botar um resumo dessa nossa live lá no grupo do Telegram e com os 3 artigos que eu citei aqui, que a gente citou aqui. Beleza, Diego? As palavras finais aí para a gente encerrar. Aquela questão que a gente conversa muito nas aulas, né, Valdo? Quando a gente começa a tentar fazer uma variação de treino, buscando adaptação de treino, você está meio que perdido, né? Porque a adaptação vai depender de tanta coisa, vai depender do teu sono, vai depender da tua alimentação, vai depender dos outros fatores que você não controla 100%. Já o treinamento de valências físicas, isso você tem como controlar. Tem como você fazer lá X repetições, com X carga, com X intervalo de recuperação, você vai fazer uma progressão X a cada semana, e você vai saber onde você vai chegar, basicamente. Pode acontecer de você ter algum intempérie no meio do caminho e não conseguir? Pode, mas você vai estar acompanhando lá a cada semana e você vai ter o poder de fazer a modificação para ver se esse cara precisa de uma manipulação de carga diferente. Agora, a adaptação não tem como fazer isso. Você não consegue, não, essa semana eu vou fazer mais isso aqui para ficar mais hipertrofiado. Não tem como, né? Simplesmente não tem como. Você vai ter que deixar esse cara responder ao longo do tempo. Você vai ver como que esse cara responde ao longo do tempo. A adaptação é sempre meio no escuro, né? Você tenta cercar, mas você não tem números para chegar lá. Agora, programação de força, aí é outra coisa. Você consegue colocar lá no papel e saber onde você quer chegar. Esse é o grande lance de periodizar. Às vezes a galera se confunde até certa forma, prever. Mas prever bem, entre aspas, porque a gente sabe que existem as adaptações. A gente consegue prever um pouco mais, né? Com certeza. Falar. Bom, então aí, Diego. Então, galera, isso aqui foi só uma pincelada, né, dando essa base. Existem muitas outras coisas que a gente tem vontade de abordar em outras lives. Por exemplo, confundir a organização das cargas com a própria periodização. Quando o pessoal fala, por exemplo, periodização ondulatória, periodização linear, são termos também que são errados, de acordo com o treinamento esportivo, e a gente vai falar isso numa outra live. E quando o pessoal fala periodização flexível, né? Ou seja, é um outro termo errado. Nossa. Toda periodização ela é flexível. Você deve ajustar. E quando as pessoas falam, não deve periodizar, porque os conceitos lá do treinamento esportivo são totalmente diferentes da prática, aqui na prática não acontece isso. Isso aí é fruto de um entendimento errado, galera. Então tem muitas outras coisas que a gente quer abordar, mas nesse início, cargas concentradas e cargas distribuídas, mas nesse início o objetivo é só falar sobre isso mesmo, beleza? Então, pessoal, obrigado a todos aí, os participantes. Teve um pico aí de quase 60 pessoas, agora tem 40 e poucas pessoas. Mais uma vez, continua aí, não sai não, hein? Mais uma vez, a gente vai botar os artigos lá no grupo do Telegram. Quem não faz parte ainda, vai lá no link da bio, lá no link do nosso perfil da Limite Treinamentos e clica lá direto para o grupo, tá? Então, já fazer um áudio com resumo, eu vou resumir a parte com áudio, o Diego vai resumir a parte dele com áudio. Vamos colocar os artigos lá. Eu desativei as perguntas, os comentários, para não ficar muita confusão aqui. O objetivo não é fechar o conhecimento, muito pelo contrário, a gente quer interagir o máximo possível com vocês. Então, coloquem lá as perguntas lá no inbox, a gente vai responder uma por uma. E, de repente, as mais interessantes, mas alguém pode pensar assim, mas eu não vou, de repente, o cara fazer uma pergunta interessante, eu não vou saber a resposta. Então, de repente, as mais interessantes, a gente compartilha o nosso story. Pode ser, Diego? Fica ótimo, fica ótimo. A gente responde no story. Vamos fazer assim. Diego e eu vamos responder todas as perguntas que vocês mandarem, tá bom, pessoal? Agradecer muito a participação de todos vocês aí. Espero que todos estejam bem, se cuidando, de preferência estando em casa, né, quem puder. E torcer para que a gente passe por essa fase aí o mais rápido possível, beleza? Valeu, Diego. Foi show de bola, hein? Valeu mesmo. Valeu, galera. Aquele abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau. Abração. Tchau, tchau.